projeto de emenda constitucional, que pode efetivar sem concurso mais de 5 mil tabeliães, poderá ser votado em sessão extraordinária se houver acordo entre os líderes e o presidente da Câmara. Bom dia, Luana. O deputado Michel Temer quer limitar a efetivação dos responsáveis pelos cartórios, é isso? É isso mesmo, Catiúcia. Bom dia. O presidente da Câmara disse que só aceita colocar o projeto em votação se o texto limitar a efetivação dos substitutos ou responsáveis pelos cartórios àqueles que tenham assumido as funções entre 1988 e 1994. Em 1994, foi publicada a lei que regulamenta a exigência de concurso público para o preenchimento dessas vagas, mas poucos tribunais de justiça fizeram os concursos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado João Campos, autor da PEC dos cartórios. Bom dia, deputado. Essa efetivação sem concurso não fere o direito da maioria? Claro, mas veja você, há uma outra situação que precisa ser corrigida porque ela representa uma injustiça, que é a omissão dos tribunais de justiça nos estados. Tem tribunal que há 15 anos não realiza concurso público, embora a Constituição estabeleça um prazo de 6 meses. Na medida que o Tribunal de Justiça se omitiu durante 15 anos, existe alguém lá que ocupa esse cargo de boa-fé, de forma regular, supervisionado pelas corregedorias, e que essa atividade se tornou a atividade econômica dele, de subsistência dele. Depois de 15, 20 anos, você simplesmente afastar essa pessoa que não tem nenhuma culpa, a culpa é do Poder Judiciário, seria uma injustiça. Logo, a proposta pretende fazer justiça a essas pessoas. Mas, deputada, a partir da Constituição de 1988, todas as pessoas que sabiam que para ingressar no serviço público, para oferecer um serviço público, teriam que passar por algum concurso, alguma concorrência, enfim. As pessoas já não estavam cientes disso? Claro que estavam. E assumiram, portanto, esse cargo em caráter temporário. Ocorre que o poder público é que deixou com que essa situação perenizasse. Na medida que passa 5 anos, 10 anos, a pessoa perde essa compreensão de que é temporário, né? O poder público se omitiu 10 anos nessa situação, 15 anos nessa situação. Era razoável que depois de 10, 15 anos ele imaginasse então que a qualquer instante seria afastado. Há uma teoria no direito que acolhe essa situação, que é a teoria do fato consumado. E o fato, nesse caso, se consumou por omissão do poder público. Bom, aqui também ao meu lado está o deputado Eduardo Valverde. Deputado, o senhor concorda que a omissão do serviço público fez com que essa situação se perenizasse e essas pessoas que estão aí nos cartórios não podem ser prejudicadas? Há um fato no direito que ato nulo não se ratifica. Ato nulo, ele não gera efeito. Até porque, em face do passado, da cultura existente, da relação espúria existente entre o poder público e o setor privado, e essa relação espúria fez com que houvesse hereditariedade e até o termo pejorativo cartorário passou a ser designado como algo irregular. E a partir de 88, o Constituinte, de maneira correta, resolveu dar um basta nisso e passou a exigir concurso público para preenchimento dos cartórios. Essa omissão do Poder Judiciário até justifica, em certo momento, pela relação que tem entre o parente que é do desembargador, era nomeado titular de cartório, um amigo do desembargador ou de um juiz era nomeado. Em face dessa omissão e dessa relação espúria, é necessário que se tome a decisão final, que é fazer o concurso público e empossar os concursados. Agora, deputado, um dos argumentos contrários ao concurso público é que muitas cidades pequenas, municípios pequenos, onde os cartórios não têm tanta rentabilidade, poderão perder o cartório e, enfim, ficar aí sem representação. Como é que o senhor avalia isso? Um concurso pode ser feito de maneira rápida e ser preenchido. Esse fato ele é residual. Ele tem que ser considerado, mas não pode ser um mote para impedir que a Constituição Federal seja cumprida e que a moralidade se instale no Brasil. Esse é um princípio fundamental da Constituição brasileira. Bom, deputado João Campos, também há um outro lado, ao lado dos municípios pequenos e dos cartórios que rendem pouco, mas também ao lado dos municípios grandes e cartórios que faturam grandes somas de dinheiro e talvez aí estaria grande resistência ao concurso público. Como é que o senhor avalia isso? Com muita tranquilidade. A delegação dos serviços de notários, registradores dos cartórios, portanto, é uma prestação de serviço, como se fosse uma concessão para as empresas de transporte. A empresa ou o dono do cartório vai faturar de acordo com o serviço prestado. Não sai 1 centavo dos cofres públicos, não é? Se determinado cartório tem uma renda alta, é porque houve uma grande demanda de serviço, ele faturou mais, não é? Aquele que tem uma renda baixa, é porque a demanda de serviço é pequena. Isso é próprio da regra do mercado.
mercado. E vale dizer, aquele que tem uma renda alta ou aquele que tem uma renda pequena, ele não recebe do poder público, ele recebe do cidadão que foi lá buscar o serviço que o cartório presta. De outro lado, o deputado Valverde disse que o ato é nulo. O ato não é nulo, senão, por exemplo, esses cartórios que estão nessa condição, os cartórios de registro de imóvel. Todas as escrituras públicas, por exemplo, de registro de imóvel não teriam nenhum valor. Isso não ocorrerá. Qual a sua expectativa de votação, deputado? Eu acho que nós deveremos aprová-la ainda hoje. A orientação do presidente Michel Temer é uma orientação sábia, fazendo esse corte em 94. Nós conseguimos muita adesão à proposta de emenda constitucional a partir dessa orientação. Deputado Eduardo Valverde, suas considerações. Olha, é interessante que a sociedade brasileira, nesse momento em que ocorrem escândalos, ela se suma para si a responsabilidade de buscar a moralidade e a ética na política e a ética no Estado. E precisamos adotar essa conduta dentro do próprio Estado. Então, há uma regra constitucional estabelecida, que quer-se nesse momento mudar essa regra constitucional com uma emenda constitucional alterando tudo, e com isso ferindo direitos de pessoas que foram concursadas, estão aguardando para ser nomeado e não são em função desse contexto. Outra coisa é que o serviço de cartório é serviço de monopólio, só tem ele prestando esse serviço. Então, na verdade, a renda é certa porque só tem ele fazendo essa prestação de serviço público. Ok, deputado Eduardo Valverde, obrigada pela sua participação. Também, deputado Eduardo Campos, João Campos, desculpa, obrigada pela sua participação. Bom, a PEC dos cartórios, depois de aprovada aqui na Câmara, ainda precisa passar por votações no Senado e, se houver alterações, ainda retorna aqui para a Câmara, ou seja, ainda tem um caminho longo aí pela frente. Voltamos ao estúdio do Repórter Brasil com a Catiúcia. Obrigada, Luana.